lá. Vamos mais um pouquinho aqui então. Agora, aí está você. É assim que somos aqui. Nós viemos de um ser superior. No princípio, nós éramos na imagem de Deus. O véu e a escuridão não nos deixam saber disso agora. Mas Jesus disse a seus discípulos que ele estava com eles antes da fundação do mundo. Nós estávamos. Não dá para você saber disso agora, mas você estava sim lá no princípio. E se esse tabernáculo terreno se desfizer, já temos outro nos esperando. Aleluia! E então nós nos mudamos para esta teofania, que nós, uma vez, morávamos nela, para que possamos comer e nos cumprimentar, e as almas debaixo do altar clamam: por quanto tempo, Senhor? Há 7 degraus que levam até Deus, para os 7 espíritos, enquanto aquilo desce. Então há uma magnitude lá, há uma altura lá, há 7 degraus, há 7 níveis no céu. Não é? Enquanto você desce debaixo do altar de Deus, eles bradavam: Senhor, quanto tempo? Podemos retornar passando por aqui? Deus diz: só por uma pequena estação, até que seus companheiros sofram a mesma coisa que vós sofrestes. Está vendo? Olha que bonito, há 7 degraus que levam até Deus para os 7 espíritos. Olha, irmãos, vamos lá então. Lá na sexta dimensão, onde todos esses milhares vezes milhares de santos estão vivos, conversando, tendo companheirismo. Ah, irmão, coisa mais. Tão vivos quanto nós estamos aqui. Neste lugar, tem 7 degraus, como o profeta disse aqui para nós. E o profeta disse em outro lugar que os santos da sétima dimensão não têm contato com os santos da sexta dimensão. Os santos da sexta dimensão não têm contato com os santos da quinta dimensão. Eles estão todos separados por, vamos dizer assim, províncias. São 7 províncias e há uma fronteira que é intransponível até o momento. Eles não cruzam de um lado para o outro. Eles estão apenas congregados com o seu líder. Os da sexta era com o líder da sexta era, os da quinta era com o líder da quinta era. E eles estão esperando até que este dia de Apocalipse 5 chegue, para que possa haver uma reunião das 7 igrejas. Antes que nós possamos encontrar com Jesus nos ares, todas as 7 igrejas devem se reunir. Nós todos devemos nos reunir. A sétima com a sexta, com a quinta, com a quarta, com a terceira, com a segunda, com a primeira. Todos os santos se reúnem e aí sim nós vamos encontrar com Jesus nos ares, literalmente, nosso Senhor. Então esses 7 líderes estão lá com os seus 7 povos. Eles foram líderes aqui, eles são líderes lá. Não é? Então, debaixo do altar. Alguém me perguntou hoje, olha aí, se a irmã estiver me acompanhando, alguém, porque eu tinha citado a respeito dos santos que estão lá, e o profeta disse que o cabelo deles é até o ombro, não é? Bate no ombro aqui o cabelo deles. Está na mensagem, tem outras citações, mas eu peguei uma aqui para nós vermos. E ele fala quando ele viu sua primeira esposa: eu vi minha primeira esposa aparecer, agora ela morreu quando ela tinha 22 anos de idade, e ela não mudou nada. Ela veio correndo. Eu disse: com certeza ela vai me chamar de marido. Ela se aproximou, ela começou a sorrir, me abraçou. Ela disse: meu querido irmão. Então ela abraçou uma outra mulher que tinha acabado de me abraçar, uma moça. E chegaram os homens, pareciam que eles tinham o cabelo meio que desgrenhado, descendo até o ombro. E eles eram as pessoas mais bonitas que já tinha visto, olhos estrelados, dentes perolizados. Eles me abraçavam e diziam: ó, nosso precioso irmão. Aí um deles gritou para o outro e disse: pense só, ele chegou, finalmente ele chegou. E eu pensei: será que morri? Cheguei na glória? É isso então? E eu pensei: não pode, não é? Então está aí com o cabelo desgrenhado. Para quem não sabe, o cabelo desgrenhado é um cabelo meio desarrumado. Um cabelo meio cheio desarrumado é um cabelo desgrenhado. O que ele usou aqui, ele usa várias vezes no inglês, shaggy hair, que é um cabelo mais desarrumado, não é? E ele disse que vinha até o ombro aqui, né? O cabelo dos irmãos. Que interessante, né? Até isso ele descreveu para nós, não é? Vamos lá então. Então lá tem 7 províncias. Vamos usar esse termo, 7 províncias ou 7 estados dentro de uma grande nação. Tem essas federações menores que fazem parte do reino de Deus, não é? Olha que coisa interessante. Vamos lá então. Vamos ver o profeta falar para nós mais. Agora, tem uma coisa aqui, tem 5 coisas das quais gostaria de falar só por um segundo. Vejam, há 5 setes no plano de redenção. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Jesus e faith, que significa fé em inglês. Tem 5 letras. 5 é o número da graça. 6 é o dia do homem e 7 é o seu dia de redenção. Agora observe, há 7 selos nisto, ou 7 estágios neste grande plano de redenção.
Há sete o quê? 7 selos de redenção, 7 Espíritos de Deus. No capítulo 5, começando no verso 6, diz assim: E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O que são estes 7 Espíritos? Aqueles 7 mensageiros. Tem o São Columba, São Irineu, o São João Wesley, Martim Lutero e assim por diante. Vejam, os 7 Espíritos, os quais são 7 homens, 7 anjos, os quais são as 7 mensagens. Então, tem 7 selos. Olha os 5, 7 que ele falou aí. 7 selos, número 1. 7 espíritos, número 2. 7 anjos, número 3. 7 chifres, número 4. 7 igrejas, número 5. Vejam, há 5 setes. Está vendo ali? Tudo é 7. O qual 7 é a perfeição e 5 é a graça. A graça de Deus para as suas 7 eras da igreja, seus 7 mensageiros, homens. Seus 7 Espíritos de Deus, os 7 planejados selos de redenção, os 7 chifres representam eras. Porque um chifre representa um reino. Vocês se lembram da coroa que veio sobre a besta no chifre em Daniel e assim por diante? Vejam, significa um reino ou era, 7 eras. E lembre-se que Jesus disse que alguns dormiram na primeira vigília, uma era, os outros na próxima era, e o próximo até a 7ª vigília. E na 7ª vigília veio o noivo, então todas elas despertaram. Se lembram disso? Então são as 7 eras da igreja, que eram os 7 chifres e as 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crentes. Olha que interessante. Vamos lá então. Eu sempre gosto de colocar assim, ó. Vamos lá então. 7 olhos. 7 olhos representam os 7 mensageiros. E as 7 pontas representam os 7 grupos de santos. 7 grupos de santos, segundo o que ele acabou de nos dizer ali, não é? Que interessante, não é? Não é maravilhoso? Esses símbolos, veja a simbologia do livro de Apocalipse, não é? Como mostrei para vocês, 24 anciãos já representam uma outra classe. Já representam uma outra classe, não é? Que também são mensageiros e eles ministravam lá, como acabamos de falar. Eu acho muito fantástico isso aqui, né? Esse livro. Bom, ele diz 7 vigílias. E vamos fazer um pequeno parênteses aqui. O profeta fala das 7 vigílias. Você já deve ter lido isso na mensagem. 7 vigílias, 7 vigílias. Mas, na verdade, a noite só tinha 4 vigílias. 4 vigílias. Tinha a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, que compreendiam o período da noite. Nos tempos bíblicos, eles não usavam relógio para dizer assim, é 9 horas da noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Eles diziam qual era a vigília. E a vigília era compreendida de 3 horas. A cada 3 horas era uma vigília. Então, a primeira vigília era das 9 da noite. Vamos ver aqui. Deixa eu ler, que não seja a minha palavra. Dê uma olhada aí na tela. E eu vou escrever aqui no quadrinho para vocês. Vou escrever no quadrinho para vocês. Exatamente o que são as vigílias. E as 7 vigílias, como as 7 vigílias de um que vinha, ele não veio na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, mas veio na 7ª vigília. Ele está falando que tem, mas vamos ver a explicação dele. Este foi Enoque, o 7º, o qual foi transladado. E Noé, sendo o tipo do remanescente dos judeus, é para ser transportado por cima. Agora, nos tempos da Bíblia, falando sobre vigílias, as noites não eram divididas em horas no tempo da Bíblia. Agora, ouçam com atenção, a noite não era dividida em horas nos dias da Bíblia, era dividida em vigílias. Haviam 3 vigílias. Agora, a primeira vigília começava às 9 e ia até às 12. A segunda vigília começava das 12 e ia até às 3 da manhã. A terceira vigília da noite era contada das 3 até às 6. Aí já dá 3, que dá em 9 horas, não é? 3 vigílias de 3 horas cada uma, 3 vezes 3, 9. Mas aí é um número imperfeito. Então, nós voltamos de volta a 7. Não é?
quer dizer, 6 horas, né? 9 horas. Ele diz, então nós voltamos de volta às 7 para o rapto, o qual acontecerá, eu creio, entre as 6 e as 7 horas, entre as 6 e as 9 horas de alguma manhã, pois a trombeta do Senhor soará. Vamos mostrar aqui para vocês, então. Era dividido aqui em 3, não é? Era dividido em 3. Vamos colocar aqui essas vigílias para você entender. Vamos lá, então. A primeira vigília era das 9 às 12. A segunda, das 12 às 3 da manhã. E a terceira, das 3 da manhã às 6. E ele está dizendo para nós, que, na verdade, o rapto vai acontecer depois dessas 3 vigílias, não é? Que vai ser entre as 6 e as 9 da manhã. Vai acontecer entre as 6 e as 9 da manhã. Vou colocar numa cor diferente aqui para nós. Entre as 6 e as 9 da manhã. Então, nós temos aqui. Bom, então nós temos aqui. Vamos fazer um... Por isso que ele fala da 7ª vigília, não é? Vamos lá, então. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas. Compreenderia das 9 da noite às 9 da manhã, compreenderia esse horário que nós estamos vendo aí, não é? Então, veja que nós temos aqui o período do rapto entre as 6 e as 9 da manhã. Aqui, né? Passado já da terceira vigília, não é? Passado já da terceira vigília. É disso que ele fala, não é? É disso que o profeta está falando, esse período aí, não é? Uma flechinha aqui. Interessante. Apenas um pequeno parênteses aí para nós entendermos por que ele usava essa terminologia, não é?